Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um ótimo dia para vocês. Para você que não me conhece, meu nome é Gleison Góes, eu falo aqui do estado do Espírito Santo. Sejam bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe os seus comentários. É muito importante saber a tua opinião. Amém? Glória a Jesus, acordamos, estamos respirando com o fôlego de vida que Deus nos deu. Já é motivo suficiente de orarmos assim que levantarmos e agradecermos a Deus por estar respirando. Quando muitos deitaram, né, irmãos, no dia de ontem e aí não acordaram hoje vivos mais. Só Deus sabe, né, para onde foram as almas dessas pessoas, a não ser que Deus mostre, porque Ele mostra, só Deus sabe para onde foram, né? Ou uma coisa, uma certeza nós temos, ou foi para o céu, ou desceram para o inferno. É a única realidade a qual a Bíblia Sagrada nos declara, nos deixa bem claro, amém? Eu vou falar aqui sobre Cristina Maranhão. Vocês sabem que eu já tinha falado aqui no canal sobre as profecias da Cristina Maranhão, sobre o comportamento dela e as profecias, quando ali Deus mostrava a mim, ela profetizando para o pastor dela, que é um maçom, dali eu já achei coisas erradas. Quando eu olhava para ela também, Deus me mostrava algumas coisas que eu vou deixar só em particular comigo e Deus, mas foram coisas muito, muito terríveis, viu, irmãos? Ali que Deus mostrava quando eu olhava para a foto e para Cristina Maranhão. Tanto que vocês podem ir vão agora aí na minha comunidade, vocês vão ver que há 4 meses atrás, Deus já tinha me revelado a situação da Cristina Maranhão. É algo muito triste, lamentável, porque desde o início que eu abri o canal, uma das primeiras coisas que Deus me usou para falar foi em relação ao comércio que estava ocorrendo dentro das igrejas, a corrupção. E exatamente isso que Deus tem me justificado, e vocês têm tido provas aí claras que Deus é comigo e que eu falei da parte do Senhor, né? Em muitas situações, aí, inclusive essa da Cristina Maranhão. Lamentável, eu espero que ela veja isso como um alerta de Deus, né? Como uma situação onde Deus está ainda dando chance para ela acordar, né, irmãos? Porque muitas pessoas pegam essa situação e começam a falar que estão sendo perseguidos, que isso é inveja, que estão se levantando contra o ministério delas, falam qualquer coisa, menos reconhecer: eu errei, eu peço perdão aos irmãos, eu realmente, a palavra do Senhor, a Bíblia diz que de graça recebestes e de graça dai. Nós não podemos, os servos de Deus podem receber ofertas voluntárias, como Paulo falava sempre, amém? E como Jesus recebia ofertas voluntárias do coração, ok? A gente tem que dar, não com pesar, mas de coração. A Bíblia fala, todo mundo sabe essa passagem da Bíblia onde diz que a pessoa deve ofertar com coração. É normal você ajudar e contribuir os servos do Senhor, mas eu falei para vocês desde o início, é um comércio maligno gospel. Lembra que eu disse para vocês? O comércio demoníaco gospel. Eu disse para vocês. Infelizmente, tinha pessoas que não acreditavam. Então, toma aí para quem não acredita, né? Infelizmente. Não aqui vou ficar feliz porque essa situação toda atingiu aí a Cristina Maranhão, mas eu espero que ela venha reconhecer, se prostrar perante o Senhor, se humilhar diante de Deus, entender e ela se posicionar e ela ver, e ela reconhecer que ela errou, ok? Porque todos nós, irmãos, somos exemplos. A Bíblia fala que nós devemos ser o sal da terra. E se esse sal for insípido, de nada presta, é lançado fora. Então nós temos que ser exemplo para as pessoas de fora. E qual é o exemplo que você está sendo? Quando eu sempre falei no canal, todo mundo do meu canal, não adianta, isso não foi surpresa para nenhum inscrito do meu canal, nenhum servo de Deus e nenhum irmão do meu canal, porque eles sabem muito bem que eu falei isso. Deus mandou eu falar sobre a Cristina Maranhão e eu falei. Tá aí na comunidade, só vocês irem na comunidade. Então não é novidade para os irmãos do canal, é somente
mais uma vez Deus me justificando. Mas é triste, eu espero que ela reconheça, ok? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ainda que o homem caia 7 vezes, tá, missionária Cristina? 7 vezes ele volta a se erguer. Mas reconheça o teu erro. Porque é a atitude correta que uma pessoa, quando cai numa situação delicada dessa, de escândalo, deve fazer. Reconhecer que errou, pedir perdão a Deus, consertar as suas veredas e confessar que realmente errei, irmãos. Eu estava cobrando para pregar, isso é antibíblico, isso é pecado. Isso torna o Evangelho de Cristo um comércio, assim como Jesus expulsou aqueles cambistas lá do templo, como eu sempre prego desde o início aqui no canal. Fui a primeira pessoa a pregar que desde o início, a combater o comércio demoníaco gospel, das cantoras gospel. Vocês lembram, né, irmãos? Do comércio das cantoras, cobrando por shows, do comércio dos pregadores. Todo mundo do meu canal está cansado de saber que eu sofri, fui apedrejado, avacalhado, perseguido, chamado de doido, e olha aí agora. Olha a prova aí. Mais uma, né, irmãos? Então, não façam do Evangelho de Cristo um comércio. O Evangelho de Cristo é genuíno, é gratuito. Isso não... Nós devemos ajudar os obreiros, os servos do Senhor. É normal você ofertar, você enviar uma oferta para aquele irmão ali. O servo de Deus é uma obrigação do servo do Senhor. De acordo com o que Deus tocar no teu coração. É normal, você tem que ajudar o servo de Deus. Mas tem muitas pessoas se aproveitando disso. E ao invés de vocês ajudarem um servo de Deus verdadeiro e fiéis, vocês estão ajudando os lobos devoradores. Tá tudo o contrário, irmão, tudo avesso. Que Deus abra os olhos espirituais de todos vocês, que vocês consigam ter discernimento espiritual. E ver, irmãos, que vocês devem ajudar os servos do Senhor. Olha aqui, se você não lê a Bíblia, você vai ficar enganado. Muitos estão seguindo profetas, seguindo pastores ali e não estão lendo a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia é sagrada. Eu já disse para vocês que vocês têm que ter intimidade com Deus e Deus fala com vocês e Deus falará com vocês. Deus usa os vasos, usa os servos dele como eu, usa para poder revelar os mistérios dele, as revelações dele, usa. Mas você tem que ter conhecimento da Bíblia Sagrada, da Palavra, para você caminhar com suas pernas. Se o pastor falar para você se jogar da ponte, você vai se jogar? Irmão, é pecado isso, irmão, é pecado aquilo? Claro que você pode perguntar. Quando você vê que a pessoa é um servo de Deus verdadeiro, você pode perguntar sim. Mas você não pode ficar escravo e dependente de ninguém. Você precisa ler a Bíblia. Deus mandou eu ler Oséias para vocês, amém? Oséias. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, pois o Senhor tem uma controvérsia com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Quando juram, mentem, matam e roubam, e cometem adultério. Eles cometem violência, e sangue toca sangue. Por isso a terra se lamentará, e todos os que nela habitam desfalecerão. Com os animais do campo e com as aves do céu, sim. E também os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem reprove o outro, pois o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta também cairá contigo de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo é destruído pela falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento também, eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha aqui, ó. Por isso, a terra... O meu povo é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento, teu conhecimento, vem através de quê? Através da leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra do Senhor. E a Bíblia também fala que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Irmão, eu não sei ler, eu não entendo a Bíblia, profeta Gleison. Eu não tenho
pede a Deus para te dar discernimento e entendimento da palavra, que Ele vai te dar sim. Você vai ficar dependendo de mim, de pastora não sei quem, de pastor não sei quem, de profeta não sei quem. Não, meus irmãos. Vocês precisam ter uma maturidade espiritual. Deus quer ter intimidade com vocês. Deus quer revelar os mistérios dele para você. Deus quer que você tenha intimidade com ele. A Bíblia fala para uns orar pelos outros. Nós devemos orar uns pelos outros. Mas Deus quer que você busque ele, tenha intimidade com ele. Não fique dependendo do pastor para dizer para você o que é pecado ou não. Porque senão tem muitos lobos enganadores aí que estão pregando a porta larga, o caminho estreito da palavra do Senhor. Eles não pregam, eles querem a porta larga. Porque eles não estão preocupados com as almas de vocês. Estão preocupados com dízimo, com oferta e com dinheiro. Então, se pregar a verdade, a igreja vai diminuir a quantidade de pessoas. Para poder eles ganharem dinheiro, eles precisam pregar a porta larga. Então, a porta larga é o quê? É tudo que vai deixar você confortável. É tudo que vai... não, isso não é pecado não, isso é religiosidade. Não, isso aí é usos e costumes. Por quê? Se ele falar que é verdade, vai estreitar ali, vai reduzir a quantidade de pessoas. Porque não é todo mundo que quer renunciar, se santificar para Deus. Não são todas as pessoas que estão dispostos a entrar pelo caminho estreito. A maioria quer seguir um caminho confortável. O Evangelho de Cristo não é confortável. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições. E os crentes dos dias atuais não querem ter aflição, não querem passar por dificuldade, não querem passar por aperto. Eles não olham a Bíblia como exemplo. Por isso que eu digo, se ler a Bíblia, vai ver claramente o que os profetas e os servos do Senhor no passado passaram. Assim mesmo é o que eu e você vamos passar nos dias atuais. Eles não pregam isso. Eles não pregam. Eles pregam só o que interessa para eles. Malaquias, a parte do dízimo. É só isso que interessa para eles. Abram os olhos. Leiam a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Peçam a Deus entendimento e discernimento espiritual. É um dom muito importante que você tem que ter. Discernimento espiritual. Discernimento de espíritos. Amém, irmãos? Leiam a Bíblia, caso não queiram ficar enganados. Se você não ler, você vai ficar enganado. Ok? Então, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Já falei, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Portanto, eu mudarei a sua glória em vergonha. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e colocam o seu coração em sua iniquidade. Por isso, tal como o povo, assim é o sacerdote, e os punirei por causa de seus caminhos, e lhes darei a recompensa das suas obras, pois eles comerão, mas não se fartarão, se prostituirão, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. A prostituição e o vinho e o mosto levam para longe o coração. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito da prostituição os conduziu ao erro e se prostituíram, apartando-se da sujeição ao seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre as colinas, debaixo do carvalho e do álamo e do olmeiro, porque a sua sombra é boa. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas esposas cometem adultério. Eu não punirei vossas filhas quando cometerem a prostituição, nem vossas esposas quando cometerem adultério, porque elas mesmas se desviam com prostitutas e sacrificam com meretrizes. Portanto, o povo que não tem entendimento cairá. Embora tu, ó Israel, te prostituas, contudo não se faça culpado, Judá. Nem venhas a Gilgal e não subais a Bet-Even e não jureis dizendo, o Senhor vive, porque Israel se desviou como uma novilha indomável. Agora o Senhor os alimentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos e deixa-o
e deixam a sua bebida é amarga. Eles cometeram a prostituição continuamente. Certamente os seus governadores amam a vergonha. Um vento aprendeu em suas asas e se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Amém? Deus mandou eu ler para vocês essa palavra, irmãos. E também eu vou falar aqui para vocês que tudo começou, essa profanação, tudo começou com a seita demoníaca chamada Universal. Lembram quando eu era criança, né, irmãos? Ali que eu ia na igreja quando eu era criança, eu via aquela seita maligna da Universal com sal grosso, lembram? Incenso, mandava as pessoas acender incenso dentro de casa, varrer a casa, pegar o lixo, levar para a igreja para poder benzer. Tudo coisa o quê? Coisa de candomblé, coisa de macumba, coisa de espiritismo. Tudo começou ali com a seita demoníaca universal. Exatamente isso. Essa profanação dentro das igrejas, essa corrupção do evangelho com a teoria demoníaca da prosperidade. A Universal foi a primeira seita levantada por Satanás para poder destruir as igrejas e contaminar as igrejas. Isso, todas as atitudes, todos os comportamentos de um candomblé, de um espiritismo. Sal grosso, vocês devem lembrar muito bem disso, que a Igreja Universal começou com essas feitiçaria, com esses comportamentos de feiticeiros, com esse comportamento de bruxos, o povo, até incenso. Eu lembro que minha tia, que é da Universal, coitada, que Deus a liberte, começou a varrer a casa, levar lixo para benzer na igreja, sacrifício, sacrifício, coisas demoníacas, irmãos. Então, começou ali pela Igreja Universal, tá? Então, amigos, queridos e amados irmãos, para que você consiga ganhar a alma, uma pessoa que está no mundo, você precisa ser espelho e exemplo para eles. E você está sendo espelho de quê? De como se tornar o quê? Um comerciante do evangelho? Um cambista, como aqueles que Deus expulsou do templo? Um idólatra? Está ensinando as pessoas a como idolatrar, idolatrando políticos e bezerros de ouro? Está sendo exemplo de quê? Reflita. Analise o homem a si mesmo. E por que você está falando como se você fosse um santo? Sou sim um servo de Deus. E a Bíblia fala que é para a gente ser santo como o Senhor é. Caso contrário, a gente não vai entrar no céu. Sem santidade ninguém verá Deus. Sede santos, assim como eu também, o seu Senhor, sou santo. Mas a Bíblia fala para exortai-vos uns aos outros. É esse o meu papel e o seu. Para que a pessoa não se endureça pelo engano do pecado. Não se torne um idólatra ou um comerciante do evangelho, como está acontecendo aí agora, e vemos o caso da Cristina Maranhão. Irmãos, também estou para falar nesse mesmo vídeo aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas não acreditam quando eu digo que, sim, existem pessoas que são trans, até Satanás foge até gravidez, com barriga de silicone e tal. Irmãos, Satanás, ele quer copiar tudo que Deus criou. Tudo que Deus fez, ele quer copiar. Ele é invejoso, ele foi expulso do céu exatamente por esse motivo. Veja que Satanás já fez de tudo. Já tentou, já subiu a lua, foi o máximo que ele conseguiu. As áreas celestiais ali, limitado, porque no céu, Satanás não entra mais porque ele foi expulso do céu. Ele quer fazer o quê? Copiar tudo que é de Deus. O máximo que ele conseguiu foi ir à lua. Porque o ser humano ele não conseguiu copiar, recriar, consegue fazer o quê? Robô de ferro. Mas uma mulher para gerar um filho, um bebê, uma criança, reproduzir, criar um ser humano, Satanás não consegue criar. O que ele faz? Ele distorce tudo que está na palavra do Senhor na Bíblia. Quer fazer, no meu caso, por exemplo, eu sou um exemplo, que eu era trans, na minha cabeça eu tinha que eu era mulher, e Satanás queria fazer o quê? Copiar o que Deus fez. Deus criou a mulher, Satanás faz o quê? Distorce, quer transformar os meninos, os homens em trans. A cópia de uma mulher real. Mas veja que a trans não engravida. A cópia do diabo é limitada. Tudo que o inimigo faz, que claramente eu reconheço hoje, que Jesus Cristo me libertou, me transformou, e agora eu vivo a identidade original a qual eu nasci, que Deus me formou. Amém, irmãos? Então, eu tive um entendimento dentro da palavra que Satanás colocava na minha mente que eu era mulher, para eu entender aquilo ali, e aí eu me transformei em uma quase mulher, que não era uma mulher original, porque não podia gerar um filho, não podia engravidar.
Veja como Satanás é limitado. Tudo ele quer copiar. E por que ele não vai fazer uma trans, do jeito que está a tecnologia avançada hoje em dia, colocar a barriga de borracha e dizer que engravidou e ficar enganando o povo no Brasil, se dizendo que é mulher, sendo que é trans? Tem gente que ainda duvida do que eu falo. Satanás, a Bíblia fala que é enganador, mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Já tentou fazer clone de animais, de ovelhas, tal, tudo isso. Veja, sempre frustrado. E o principal que é a criação de Deus. Qual é a principal criação de Deus? O ser humano. Ele não consegue copiar. Não consegue, ele faz um robô. Um sósia, alguém parecido, pega lá. Mas alguém parecido com a pessoa, mas ele criar um ser humano é impossível. Só Deus tem esse poder. Ok? Só Deus tem o poder. Mas ele tenta. Ele tenta transformar menino em menina, homem em mulher. E ultimamente é o que mais tem acontecido, viu, irmãos? Parece que é uns demônios de espírito maligno da homossexualidade, da transexualidade, tem brotado do chão, do inferno, porque tem muita gente no mundo da homossexualidade e da transexualidade. Satanás tem lutado muito contra as famílias. Por isso, se você quer pai e mãe, abraça o teu filho. Não expulse teu filho gay de casa, nem para não, porque aí você expulsa de casa, Satanás abraça, aí pinta e borda. Aí na rua, vai fazer o quê? Vai encontrar alguns amigos que vai induzir a pessoa a se transformar em trans. Se modificar o corpo, colocar silicone, tal. Muitas trans, inclusive, para poder sobreviver, né? Porque a família expulsa, discrimina, apedreja, como se o pecado deles fosse menor. Aí expulsa de casa e o filho gay vai pra rua, expulso igual um lixo de casa, aí Satanás abraça, aí encontra um amigo, coloca um silicone, faz isso, faz aquilo, aí já era. Aí só muita oração mesmo, que Deus tem o poder de libertar, eu sou o grande exemplo disso. Mas aí o preço na oração é muito maior. Então, abrace o teu filho, diga para ele o que é pecado, o que deixou de ser, pregue para ele dentro da palavra, mas sem apedrejar, que você não é Deus. Seu pecado não é menor que o pecado de um homossexual. Lembre-se disso, amém? Lembre-se disso. Irmãos, muitos cristãos igual a católicos, já mudei o tema, tá? Nesse vídeo vai ser abençoado, vai ser completo. Muitos cristãos igual católicos. Como, profeta Gleison, igual católico? Sim. Vai à missa todo domingo, os católicos, na mente deles, eles quando vão lá na missa domingo, estão se purificando de toda a carniça, de todo o pecado que cometeu de segunda a sábado. E aí, para eles, na cabeça deles, estão remindo o que aprontou a semana toda. Quando sai dali, bebe, fuma, vai pro carnaval, adultera, fornica, mente. Só Jesus Cristo sabe, né, irmãos? Mas se Jesus Cristo voltar, vai subir assim? Jamais. Quais os dias do culto, irmão Gleison, profeta Gleison? Quarta e domingo, por exemplo. Quarta e domingo. Nos outros dias, a pessoa faz miséria. Se Jesus voltar para o céu, jamais. Muitas pessoas pensam que vão ser salvas, tá? Exatamente isso. Quarta e domingo vai no culto, saiu dali do culto, não dá exemplo para os vizinhos, não dá exemplo na família, para a família. Não, e outra coisa, você não deve fazer para dar exemplo para vizinho, para a família. Você deve fazer por amor à tua alma, por desejar ter o seu nome escrito no livro da vida e morar no céu, viu? Tem que fazer por ninguém, não. Tem que fazer por amor à tua própria alma. Aí ficam como hipócritas e fariseus, buscando os melhores lugares nas sinagogas, que são as igrejas, para poder serem vistos, orando nas esquinas, e aí, cadê o amor? Não tem o amor. O amor principal é o amor pelo próximo, não tem. Passa por cima de um morador de rua, pisa em cima, mas não ajuda. Se Jesus voltar para o céu, não vai. Estão enganando a si mesmos de quarta
tem outras igrejas que os cultos são mais dias, né? Então estão enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Não tem como você enganar a Deus. Você engana você mesmo, mas a Deus não. Então vai ali, achou perdão os pecados, pronto, sai dali, barbariza, faz miséria. E Deus contemplando tudo isso. Ontem eu fui ali no culto, numa casa de oração, numa igrejinha pequenininha, humildezinha, irmão, mas o culto abençoado. Eu saí de lá, glória a Jesus, saí de lá muito bem. Já estava abençoado para a glória do Senhor, mas fui ver ali, estava orando, uma igrejinha bem pequenininha mesmo. É essas que eu amo, misericórdia, eu gosto dessas igrejas pequenininhas, irmão. Quanto menor, melhor. Aí eu entrei ali, assisti o culto, estava evangelizando à noite, saí para evangelizar. Como sempre, vocês sabem, já estão cansados de saber, né? Não se esqueçam de ajudar o profeta servo do Senhor. Então ali, irmãos, eu estava e assisti aquele culto ali abençoado, eu saí, glória a Jesus, saí muito bem, né, irmãos? Cultuando, a igrejinha simples, humilde. Aí pronto, já é motivo da irmã falar, aí tem outra também, viu? Placas da igreja, placas, né, irmãos? Placas igual time de futebol, viu? Igual time de futebol, exatamente isso. Você é de qual ministério, irmão? Por exemplo, sou Assembleia de Deus. Eu sou Deus é amor. Cadê o amor? Não tem. Assembleia de Deus eu sou. Onde Deus está? Não está. Triste. E aí, pronto, já é o motivo da irmã não falar com a outra. Eu sou de Batista, eu sou de não sei quem, eu sou da Adventista, eu sou de não sei quem. Pronto. Aí causa a divisão. Igualzinho um time de futebol. Qual a diferença das placas das igrejas para os times de futebol? Nenhuma. Só causa o quê? Divisão. E eu vou falar para vocês o que a Bíblia diz sobre o reino quando é dividido. Vou falar para vocês agora, dentro da Bíblia, amém? Aí pronto, já é muito. Se tu falar que é de outra placa, igual o time de futebol, a irmã já não fala com você. Se Jesus voltar lá para o céu, jamais. Você é de qual time? Vasco, eu sou do Flamengo. A mesma coisa as placas. No céu não vai entrar placa, amém? No céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, condenado. Na minha igreja não pode isso. Sério, irmã? Pois na minha pode. Pronto, já causou dúvida e divisão, quando na verdade a doutrina está na palavra do Senhor. Aqui, na Bíblia Sagrada, a doutrina de Cristo é uma só, mas eles causam divisão nas placas, igual time de futebol. Tu não pode nem ir visitar outra igreja. Tem pessoas que são proibidos de irem a outra igreja visitar. Não pode. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Está na Bíblia. Mas cadê a união? Não tem. Hipócritas e fariseus. O lugar dos hipócritas é onde? Lago de fogo. Na minha igreja não pode isso, sério, não pode aquilo. Quando as doutrinas de homens. A doutrina de Cristo é uma só, deveria ser todas as igrejas, as casas de oração, e a minha casa será chamada casa de oração. Mas estão transformando no covil de ladrões. A Bíblia que diz isso. Era para todas as igrejas pregarem o mesmo Evangelho de Cristo, porque é um só. O Evangelho de Cristo é um só. Da santificação do corpo, da alma e do espírito. Ok? É esse o Evangelho de Cristo. A doutrina do Senhor é a santidade, a santificação. A Bíblia fala que ali haverá um caminho santo. O imundo não passará por aquele caminho. A Bíblia é uma só. Eles fazem doutrinas de homens. Aí causa divisão. Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos ver o que diz a Bíblia, irmãos? Sempre ali, vamos ver o que diz a Bíblia, vamos? Vamos juntinhos, amém? Em nome de Jesus. Vamos juntinhos em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vem com o profeta. Mateus capítulo 12 e versículo 25, para você ver que eu não estou mentindo, estou falando, estou dando respaldo bíblico dentro da palavra, bem?
Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é desolado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Veja aí as placas causando divisão para o reino dos céus, quando deveríamos todos sermos unidos. Unidos não significa compactuar com o erro e com o pecado, não exortar e não desmascarar e não entregar o que Deus manda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A união na doutrina santa do Senhor e no evangelho verdadeiro de Cristo, da Bíblia Sagrada. As placas causam briga e rixa, igual time de futebol. E aí o reino se divide. Aqui é Bíblia, viu? Eu falo tudo com respaldo bíblico. Amém? Exatamente isso. Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 9. Mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Tá vendo aí, irmãos? Ensinando como doutrinas, mandamentos dos homens. Ah, irmão, mas eu não faço isso, não. Não faço isso porque na minha igreja a doutrina é assim. O outro da outra igreja já fala: ah, irmão, mas eu não faço isso porque na minha igreja a doutrina é assada. E você segue a doutrina ao invés de seguir a palavra e vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Foi na igreja, viu ali dentro uma pregação que não tem nada a ver com a Bíblia, foge, some. Fuja, examine a palavra do Senhor e veja se o que está sendo pregado está de acordo com a Bíblia. Doutrinas e mandamentos de homens. Aí, não posso, que a minha doutrina da minha igreja pode um batom, pode uma calça apertada, uma calça jeans, uma leg, pode academia, pode a calça marcando, dividindo minha parte íntima, porque na doutrina da minha igreja pode calça, pois a doutrina da tua igreja vai te levar para a profundeza do lago de fogo e para a profundeza do inferno. Segue a doutrina dessa igreja e você vai ver aonde vai parar a tua alma, se você não se arrepender enquanto há tempo em fugir desse lugar. Seguir a Bíblia e ler a Bíblia, a palavra do Senhor, e ir para um lugar onde prega a verdade. Buscar um lugar onde pregam a doutrina verdadeira da santificação do corpo, alma e espírito. Até mesmo porque o céu não é bordel. O céu tem anjos, ruas de cristal, rio de cristal, ruas de ouro. Deus Santo em sua majestade no trono. Jesus Cristo não vai entrar de qualquer jeito. Então siga a doutrina da tua igreja, tá mandando você usar batom, maquiagem, calça jeans apertando sua parte, rachando sua parte íntima e outras coisas. Ah, tudo pode tatuagem, pode isso. Tu vai ver aonde você vai parar. Profundeza do inferno, certo para você. Se não se arrepender e fugir, foge desse lugar enquanto é tempo, viu? Foge. Ande segundo a lei da palavra, da Bíblia Sagrada, leia a Bíblia. Por isso é importante que você leia a Bíblia. Imagina se eu falasse para você: profeta Gleison, calça jeans é pecado? Não, irmã, pode usar mentira. Isso é usos e costumes, isso é religiosidade. Aí você colocasse a calça jeans rachando você no meio e depois tu fosse parar na profundeza do inferno, no lago de fogo. Todos esses pastores que pregam mentira serão cobrados por Deus e prestarão conta de cada alma que se perder por causa das doutrinas mentirosas de demônio deles. Eles não pregam santificação e arrependimento e da alma, do corpo e espírito. Não. Eles não pregam a verdade.